Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a diferença do mestrado e doutorado, tá? A gente teve uma pergunta sobre uma dúvida, tá? Sobre quem fez MBA, se ele vale como título de mestre, tá? Não vale. O MBA, ele é um título lato sensu, tá? Ele é um título livre de uma pós-graduação. Houve até no início, logo que o MBA chegou no Brasil, esse formato mais acadêmico, algumas especulações a respeito, porque se você pegar a tradução, parece que é um mestre, tá? Um master ali, business, porém, com o passar do tempo, aqui ficou conhecido simplesmente como MBA, começou a popularizar e é um título hoje de lato sensu. Quando eu falo hoje, é porque existem muitas portarias, as regras mudam, as normas mudam. Então nós estamos em fevereiro de 2019, muitas coisas podem acontecer, tá? Então hoje o título de MBA, ele é um título livre, ele é um título de lato sensu. Então o que vale como stricto sensu, tá? Para dar aula, para ganhar como mestre ou ganhar como doutor, é o mestrado e doutorado no programa stricto sensu, tá? Então ele pode ser o mestrado, tá? Ele é o primeiro nível da entrada da pessoa, do indivíduo como pesquisador. Então, o primeiro nível saiu ali do bacharel, quer ser um pesquisador, quer seguir carreira docente, aonde ele vai para um mestrado. E esse mestrado hoje no Brasil, tá? Antigamente não tinha, tá? É um mestrado relativamente novo. A gente tem repetido aqui, as instituições ainda estão se adequando, cada instituição tem uma carinha de como está tratando esse programa. Hoje, no Brasil, nós temos o mestrado profissional, que quando começou a gente tinha essa característica do mestrado profissional mais para a área de negócios, hoje já não, hoje você tem na área da saúde, você tem na área da educação, então esse mestrado profissional ele vai olhar para o indivíduo não como um pesquisador, a prioridade desse indivíduo é formá-lo como mestre para exercício do mercado, exercício da profissão, então ele tem uma carinha diferente do mestrado acadêmico. E nós temos o mestrado acadêmico hoje, tá? O doutorado, tá? Até hoje que nós temos informação, não tem o doutorado profissional, tá? Eu ainda não vi nenhum doutorado profissional. Pode ser que aí durante a semana, até com as contribuições de vocês, a gente tenha alguma coisa. Mas hoje nós temos só o doutorado, tá? Nível acadêmico, tá? Quando a gente fala assim acadêmico e profissional, o acadêmico ele é aquele que você se propõe à pesquisa, não só a docência, que é passar para a sala de aula, ou como eu estou fazendo com vocês, ou numa faculdade, ou num curso de mestrado, ou numa pós-graduação, mas ele também se propõe a pesquisar determinados assuntos. Então ele vai desenvolver uma pesquisa muito específica, muito delimitada sobre determinado tema. Qual é a diferença do mestrado e doutorado? No título de mestre, tá? Que é o título que você vai ter no mestrado, você vai ser não digo especialista, porque você agora é mestre, especialista quando você tem pós-graduação livre, tá? Lato sensu, mas você é um mestrado, é um mestre agora, sobre determinado assunto, você ingressou ali na sua carreira de pesquisa, tá? O que é o doutorado? O doutorado é quando você já vai para um nível um pouco acima, já delimitou um pouco mais a sua pesquisa, já estudou um pouco mais, já tem um pouco mais de inclinação, na verdade, bastante. Hoje, os cursos de mestrado, eles podem variar de 18 a 36 meses, na sua grande maioria, tá? Lembre-se, cada instituição tem um jeito, tem uma carinha, então ela vai dizer lá quanto tempo é o programa de mestrado normal e até quanto pode ser prorrogado, ok? O curso de doutorado, ele começa ali, tá?
em 24 meses até 60 meses. A mesma coisa, cada instituição tem uma carinha, tem uma especificação para aquele curso de doutorado. Tem doutorados que podem levar 8, 10 anos, tem doutorados que levam 2, 3, 4. Depende. A média são 3, 4 anos para o curso de doutorado. Aqui é a mesma coisa. A média para o mestrado de 2 a 3 anos, tá? Depende de cada instituição e de como a organização ali do seu quadro. Para você fazer o doutorado, tá? Nem sempre você tem que fazer mestrado, mas preste atenção. Via de regra, toda instituição, quando você vê lá o edital para doutorado, ela pede que você já tenha o título de mestre reconhecido pela CAPES, ok? Ou que já tenha defendido a sua dissertação. Lembre-se, cada instituição funciona no molde diferente. Eu dei uma aulinha sobre editais para você olhar, ver se se encaixa ou não aí no caso. Cada instituição tem uma norma de ingresso. Cada instituição estabelece isso no edital. Algumas instituições aceitam que você não faça o mestrado, mas faça o doutorado diretamente, tá? Pode aceitar. Tá? Via de regra, faz mestrado, depois faz doutorado. Ah, mas tá, a USP em alguns casos aceita. Quando aceita, tá? Ah, eu tenho uma pessoa, vamos supor, se formou em biologia ou se formou em ciências sociais ou enfermagem e está trabalhando ter muito tempo, já tem muito know-how, está trabalhando muito tempo com viciados em drogas. Tá? Com a questão de drogas. Aí tem aquela experiência, tá pesquisando, ajuda pesquisador, pega os dados, então ela já tem uma experiência comprovada como esse nível de pesquisador que ela desenvolveria, via de regra, no mestrado. E aí, de acordo com o edital, gente, de acordo com o edital, com a instituição e com o corpo docente, aí aceita que essa pessoa que tem essa experiência, esse know-how comprovado, ingresse direto no doutorado, tá? No entanto, tá? 99,9% das instituições vão falar o seguinte: para que ela curse o doutorado e saia com o título de doutor, ela vai ter que cumprir, vamos falar de créditos, tá? Vamos dar um exemplo. Ela vai ter que cumprir 80 créditos. Só que se essa mesma pessoa tivesse o título, ou pessoas que vêm do mestrado, elas têm que cumprir 50 créditos. E pessoas que vêm direto, tá, através do seu know-how, passaram por processo de seleção e conseguiram ingressar no doutorado, elas têm que cumprir 80 créditos. Então, embora haja a possibilidade de você não fazer um mestrado, quando você vai para o doutorado, você acaba tendo que cumprir um crédito a mais do que a pessoa que fez mestrado. Vamos falar um exemplo à parte, a não ser que você seja médico, tá? Então, o médico, tá, que fez ali 6 anos de medicina, 2 anos de residência e se especializou numa determinada área X, ele pode ingressar direto no doutorado? Pode, tá? E aí são raros os médicos que decidem fazer o mestrado, porque via de regra para o médico ele vai para o doutorado pelo tempo que ele fica já pesquisando na sua residência. Então, esse ingresso à pesquisa que a gente vai desenvolver aqui no mestrado, entender metodologia, artigo científico, submissão, revistas, como faz pesquisa, o que não pode, o que não pode, revisão, população, inclusão, exclusão, essas coisas que a gente vai aprender na introdução da pesquisa, esse médico acabou já galgando na sua carreira ali de especialização. Por isso que é comum, nesse caso, o médico já ingressar direto no doutorado. Porém, em via de regra, para a maioria das áreas, acredita-se que seja melhor ele passar pela experiência do mestrado e introduzir nesse mundo de pesquisa e depois
e ir direto para o doutorado, tá ok? Sempre olhe os editais, tá? A maioria das instituições, o ingresso do mestrado para o doutorado, ele vai de acordo com várias exigências, tá certo? Então, eu espero ter ajudado. Esse vídeo foi para esclarecer uma dúvida e qualquer coisa nós estamos à disposição. Deixe sua mensagenzinha aqui abaixo que a gente vai fazer o máximo para lhe atender, tá bom? Um abraço e até a próxima!